Entrando no ar, o caçador de notícias, Fernando Muniz. E aí galera, estamos começando mais um Notícias do Momento com o caçador de notícias, Fernando Muniz, que traz sempre as melhores notícias para vocês, né? Deixa eu colocar aqui o microfone direitinho. Hoje é uma data muito especial para nós e a gente tem que comemorar porque esse programa está sendo gravado no dia 31 de março, que faz, obviamente, 57 anos do suposto golpe militar, né? 57 anos que os militares tomaram o poder do país para que o país não virasse um país comunista, né? E isso também vai ser abordado aqui agora pelo nosso querido amigo Fernando Muniz. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Alô, galera. É um prazer estar mostrando para vocês um pouquinho do noticiário do momento. Bom, sem querer ser relapso com as coisas, nós vamos com a nossa pauta de hoje, golpe militar de 64. Primeiramente, eu vou falar que não foi golpe. Simplesmente, o Brasil precisava de pôr ordem dentro do seu território, onde estava uma bagunça, desgovernância, rebeldia pelos comunistas, assalto a bancos, explosões, sequestro, e as Forças Armadas tiveram que intervir para pôr ordem na casa. Aonde não há ordem, não há progresso. Agora, naquela época era muito interessante porque você vivia um pouco essa época. Claro que no golpe militar você tinha o quê? 5, 6 anos de idade, né? É novo ainda o garoto, né? Mas o que acontece? Mesmo assim, o golpe, né? Ou o período militar ficou aí uns 20 anos, e automaticamente quando ele terminou, você já tinha 25, 26 anos. Então você viveu todo esse histórico de saúde, educação, porque você participou disso. Fazendo uma relação entre a educação naquela época, a saúde naquela época, a vida do brasileiro naquela época, e hoje, atualmente, você acha que era melhor ou era pior do que o momento atual? Por incrível que pareça, eu vejo hoje a juventude doutrinada por ideologias políticas comunistas, que na verdade esses jovens de hoje foram doutrinados, mas nem conhecem o que é o sistema comunista, que disfarçadamente eles chamam aqui de socialista, mas na verdade é um Estado que não é muito agradável para aqueles que vivem nesses países com esse regime. Aliás, eu acredito até que a gente não sabe aonde que começa o socialismo e termina o comunismo, aonde que começa o comunismo e termina o socialismo, porque parecem duas coisas muito ligadas, sim, juntas. São propostas que geralmente os países sérios procuram não ter em sua vamos dizer assim, em sua pauta, né? Sim, porque na verdade o que acontece? Nós vivemos num mundo onde as pessoas carecem de maior expressão, de maior liberdade, porque o mundo vem sofrendo transformações. Sim. E aqueles países ditatoriais, de ditadura, como China, União Soviética, que é hoje Rússia, são países que são castradores de liberdade, onde as pessoas vivem dentro do sistema que é imposto pelo governo. A União Soviética, quer dizer, a Rússia, né, eu não posso dizer, mas eu posso dizer, por exemplo, da China, que eu tenho alguns amigos que moram na China e às vezes eu mando vídeos para eles do YouTube que eles dizem que eles não podem ver esses vídeos porque o governo chinês desaprova e automaticamente não abre para eles o link. Não são todos os vídeos, mas tem alguns vídeos que eu mando para lá e obviamente não abrem. Bom, sim, porque eles não deixam sair o que eles acha que vai contaminar a imagem do que eles querem passar. Isso, entendeu? Na China, que tem, obviamente,
na questão do Mas comércio... na Rússia também, não é diferente. Você só pode trazer imagens do que eles permitem. Já no nosso país, o que acontece? Os próprios brasileiros políticos, dentro do mundo da política, como PT, PSOL, fazem questão de destruir a imagem do próprio país. Porque isso daí nos leva também a uma outra situação que está em pauta aqui, no nosso resumão aqui, né, da semana, que é a mídia. Né? Porque a mídia hoje, ela mais destrói uma pessoa do que ela constrói. E tem gente que foi construído pela mídia e que está sendo totalmente destruído, às vezes, por aceitar uma opinião que a mídia não aceita. Por exemplo, vocês veem hoje a desconstrução de determinadas pessoas que chegam na televisão e falam bem do Bolsonaro, que são pessoas que a mídia ajudou a construir. E hoje está tentando destruir. Sim. Não é? Sim. O que você tem aí nessa questão de mídia que a gente podia destacar? Olha, na verdade eu vejo até com tristeza, porque eu acho que a mídia tem um fator tão importante, fundamental, para a democracia de qualquer país. Mas a nossa mídia, nossa imprensa, ela utiliza-se dos seus meios para pregar algo que vai de encontro em favorecimento às suas conveniências. Sim, perfeito. Então ela não vai no lado fatal do noticiário realista. Mas nós temos ainda grandes jornalistas como Alexandre Garcia, que fala com conhecimento de causa e com imparcialidade. O que e ele sempre diz que ele é do tempo onde o bom jornalista se preservava e pregava um noticiário em cima dos fatos e não preparava os fatos para passar uma imagem de conveniência jornalística. Isso daí é muito interessante, até porque hoje nós vemos isso de uma forma geral. Por quê? Por que eu digo isso? Porque tem determinadas coisas que eu acredito que a mídia deveria ser totalmente contra. Por exemplo, o STF hoje. O STF, em alguns casos, ele está mais legislando do que outra coisa. E ele não foi feito para legislar, porque na realidade ele não faz parte do legislativo, né? Mas o que parece é que ele está legislando mais do que propriamente impondo a lei. Mas né? ele não parece. O STF está realmente legislando disfarçadamente como uma mecânica que está sendo usada pelos partidos. Na sua opinião, é isso? Isso, pelos partidos PSOL, PT, os partidos de oposições que não têm a maioria na Câmara dos Deputados, no Congresso, no Senado. Então o que acontece? Eles tumultuam, eles recorrem ao STF, que na verdade, ao meu modo de ver, foram postos com finalidades, foram aparelhados por ideologias políticas, e eles trabalham como judiciário em favorecimento àqueles que vão de encontro a ideologias que eles compartilham. É interessante pensar dessa forma. Bom, continuando aqui, uma coisa interessante que me despertou a atenção essa semana, ontem na realidade, foi a troca de ministros. Foram trocados 6 ministros e eu me lembro que em governos anteriores já chegou-se a se trocar muito mais ministros, principalmente na época de eleição, porque os ministros vinham com os seus projetos próprios para automaticamente a eleição. Uns vinham como deputados, outros vinham como governadores, prefeitos e tal, então se trocava os ministérios. No governo Dilma foi assim, no governo Lula foi assim, até mesmo no Temer foi assim. Bom, a mídia ontem, espantada demais,
começou a atacar o governo porque estava se trocando ministros. Primeiramente. E outra coisa interessante nisso é o seguinte: a esquerda começou a dizer e está dizendo na grande mídia hoje, para todo mundo ver, né, principalmente nas redes sociais, que esses ministros foram trocados porque o governo Bolsonaro está se desfazendo, está se enfraquecendo cada vez mais. Até onde isso é verdade e o que você pode nos alertar sobre isso? Eu vejo, na verdade, isso como um desespero de quem perdeu o poder. Sim. Ficaram 30 anos no poder, onde havia uma verdadeira barganha, onde o político indicava os ministros. Sim. Em favorecimento daquilo que era conveniente para eles. Verbas, sabe, corrupção. Então, eles escolhiam o ministério. A dedo. A dedos. Aí aparece um presidente que contraria todo esse sistema aparelhado por 30 anos, obviamente, causa o pânico. Sim. Quem roubou, roubou e não consegue roubar mais. Eu não Porque roubo e não deixo roubar. Exato, era através dos ministérios, por indicações dos partidos políticos. Por isso, muitos políticos fazem essa rebelião contra o próprio presidente Jair Bolsonaro. E o presidente, para ter governância, muitas das vezes, ele tem que segurar a onda. Mas o que acontece hoje em dia? Ele está tentando segurar a onda para manter a ordem, mas o povo está começando a se rebelar contra esse sistema antigo, arcaico, que não aceita ficar de fora. Perfeito, perfeito. Eu também comungo da sua opinião nesse caso. Bom, o papel do STF a gente já sabe o que é. Agora, você comentou aqui uma coisa muito interessante, que ele está meio que legislando. Isso nos dá uma ponte para dizer que o STF não é mais confiável, ou os ministros do STF não são confiáveis. Isso é geral? Olha só, Rodrigo, a instituição STF, sim, ela é e precisa existir, ela é real. Certo, com certeza. Mas os seus membros não têm a confiança do povo. Estão deixando a desejar. Muito, porque eles estão atuando como legisladores e a serviço de partidos de esquerda, na qual eles compactuam com a ideologia política. E, na realidade, eles estão sendo o mecanismo utilizado por esses partidos que não têm maioria na Câmara dos Deputados nem no Congresso. Você concorda que isso daí traz um pouco de caos ao Brasil, nesse momento principalmente? Com certeza, porque você causa instabilidade jurídica. Porque você interpretar... Aliás, já existem alguns órgãos internacionais que estão sinalizando estabilidade política para o Brasil. Mas com certeza, porque... Principalmente depois, desculpa te cortar, principalmente depois que o Lula teve os seus processos extintos ou arquivados, anulados por um ministro, apenas, monocraticamente. Então o que acontece? Virou, mas só que tem uma diferença, monocraticamente, mas com a finalidade de somente um réu. Tornar este réu, com todos os julgamentos já feitos, com todas as provas, para simplesmente torná-lo elegível. Para quê? Para alimentar a ideologia política de esquerda. Eu acho isso interessante pelo seguinte, porque você vê que, como você mesmo falou, tornar um réu elegível. Bom, a Lava Jato, ela é vasta. Tem mais de não sei quantos políticos e pessoas ligadas a políticos e pessoas até que trabalhavam mesmo no setor público presos e indiciados e respondendo a processos.
Isso daí causa uma instabilidade política ao próprio STF. Por quê? Porque, na realidade, o STF não tem como dizer assim, uma coisa que nós julgamos durante anos, que foi a Lava Jato, não pode cair por terra agora por causa de um. Mas esse um precisa ser inocentado. Exato. E tem mais uma coisa. A ministra Carmen Lúcia deu o seu veredito, a sua conclusão em 2017. Sim. E agora ela muda o seu voto, que, na verdade, com o voto do novo ministro, teria o desempate e perderia Gilmar Mendes e Lewandowski. O que ela fez? Então, que substância tem uma juíza, uma ministra, que não tem convicção do que julga? Porque ela ia julgar não favorável, julgou favorável aos Trocou o voto. Trocou então, o voto. Como que eu posso... Para mim, essa ministra não tem confiabilidade para julgar. De uma hora porque que muda para hora para outra. Um julgamento que foi em 2017, tantos anos depois, aí passou por outros órgãos da justiça que mantiveram todas as provas, a condenação, aí para tornar elegível o seu político por ideologia, porque eles ali são de esquerda, ninguém pode negar. Carmen Lúcia é de esquerda, que Rosa Weber é de esquerda, que Lewandowski é de esquerda, Gilmar Mendes não era de esquerda, fica no meio termo, mas ele é do sistema. O engraçado disso é o seguinte, a gente está falando muito nisso, e são vários problemas dentro do Brasil, que sempre teve problemas, e obviamente a gente sempre deu o nosso jeito, a classe política sempre deu o jeito dela e tal. Agora, uma coisa a gente tem que se perguntar, a história se repete? A história se repete por caminhos tortuosos diferentes, mas ela se repete? Eu acho que eu vejo semelhanças, mas ela não se repete pelo seguinte, porque quando houve a grande revolução de 64, houve para manter a ordem. Sim. E eles julgam e clamam que foi golpe. Não, não foi golpe. Foi manter as instituições dentro da ordem. Sim. Hoje, eles querem badernar para retornar por meios de ditadores ao poder, a custo que custar. Ou seja, fazendo justamente aquilo que eles julgaram que fizeram com eles. Que fizeram com eles, justamente. Isso, eu estou te perguntando isso porque, como em 64, agora também o povo começa a ir para a rua e clamar por um golpe militar, pelo militar no poder. Então, se a história se repete, claro que de outras formas, como você está falando, é legal chegar à conclusão, concluir que nós não aprendemos a lição, principalmente, sobretudo, a classe política? A classe política não aprendeu a lição, porém, eles estão com medo, porque o povo acordou, o povo brasileiro está de parabéns, porque está mais politizado e o patriotismo resgatado. O exemplo, estou aqui com a bandana do Brasil. Porque eu ainda sou do tempo que se cantava o hino nacional antes de assistir a aula, o hino à proclamação da República, o hino à bandeira, onde tinha o SPB, moral e cívica. Então, eu ainda tenho dentro de mim o patriotismo, a vontade e o orgulho de lutar pelo Brasil. Porque as pessoas falam muito nisso, porque, por exemplo, as pessoas falam, porque antigamente as coisas eram diferentes de hoje, hoje existe dentro das escolas, por exemplo, Paulo Freire. E a escola de antigamente? Paulo Freire, o ensino que fala público, que o ensino tem que ser de uma forma diferente e tal. Bom, naquela época, e eu sou dessa época,
Eu cantava o hino nacional. Sim. Aquilo nos trazia, aos poucos, todos os dias, colocava na nossa cabeça que nós tínhamos que defender a pátria. E quando você ia para o exército, naquela época, se dizia o seguinte: olha, tá na hora do garoto virar homem. Então ele vai para o exército para ele aprender a se virar. Né? A se virar. Porque antes Mas era... vou fazer só uma pausa. Uhum. Esse virar homem que você está falando, porque daqui a pouquinho vão dizer que você está sendo machista. Não. O garoto virar homem. Sim, mas estou falando isso para não usarem que você é machista, que é homofóbico. Porque hoje é tudo assim, né? Porque virar homem era saber ter responsabilidade. Sim. Esse era o sentido do virar homem. Porque tudo hoje agora... Saber se virar também, fazer comida, ter que se virar com as coisas. Chegar no quartel, saber que tem regras a ser cumpridas, tem deveres, tem obrigações, tem direitos. Esse é o ponto principal. É quando você começa a pôr regras naquela suposta criança ou adolescente que não tem muitas regras dentro de casa, porque o pai e a mãe muitas vezes dá muita liberdade. Hoje. Já naquela época não existia muita liberdade. O pai e a mãe olhava e nós baixávamos a cabeça e sabia que aquilo não podia ou que a mãe não gostaria que fizesse, que a gente estava errado. Agora, me diz uma coisa. Tanto o ensino daquela época, que você já falou que era muito bom, de excelência, mas a experiência militar naquela época, como hoje também, não é um divisor de águas para o ser humano no mundo de hoje? Eu vou te falar que eu acho que o militarismo, naquele tempo, foi de grande utilidade para a nação brasileira. Sim. Porque a gente tinha mais segurança nas ruas, nós não tínhamos o que vivemos hoje de balas perdidas. Quantas vidas são tiradas por balas perdidas? E o Supremo Tribunal, mais uma vez, legislando completamente errado, eles proibiram da polícia subir nas comunidades. Então, quando a bala matou a menina no Réveillon, ninguém falou nada, a mídia não fez estardalhaço. Por quê? A polícia não pode subir lá. Porque se subisse, a bala era da polícia. Entendeu? E qual é a finalidade do Supremo dizer que a polícia não pode entrar para intervir em colocar ordem numa comunidade que está passando por privações de violência? É uma coisa interessante também que a gente tem que conversar aqui, é sobre tecnologia, porque isso que você falou exemplifica bem. Eu soube na semana retrasada que uma vizinha nossa daqui da rua, numa outra rua aqui, ela tomou um tiro de bala perdida no braço. O detalhe importante é o seguinte: essa bala veio do outro lado de Piedade, do outro lado da estação. Ou seja, a distância é enorme e ela estava descendo do táxi numa rua deste lado, descendo do táxi, quando ela foi alvejada por uma bala perdida na mão. Isso a gente soube assim, rapidamente. Por quê? Porque aconteceu dali a 10 minutos, já estava na internet. Só que a tecnologia, ela hoje, ela está muito confusa, principalmente dentro das redes sociais. E tem gente, inclusive, que fala que o Facebook é comunista, que algumas redes sociais são comunistas, porque estão bloqueando pessoas que defendem o Bolsonaro. Outros dizem que estão sendo bloqueados porque defendem a esquerda, etc. e tal. A tecnologia, até onde ela está politizada hoje em dia? Eu acho que a tecnologia, ela atingiu uma tal importância, tanto é que foi através da tecnologia que um homem, com 30 segundos para propagar as suas pretensões políticas para a presidência da República, obviamente ele não tem como falar nada. Certo. E veio através das redes sociais. Sim. Porque pela primeira vez o povo abraça um presidente onde compra camisas gratuitamente. Fazendo campanha nas redes sociais. Exatamente. Uma live. Eu lembro. Um vídeo como esse. Uma coisa tão interessante foi ver a Miriam Leitão, comunista, anti-bolsonarista, dizer o tsunami Bolsonaro.
foram pegos de surpresa, porque subestimaram. Aí está o problema. Eles subestimaram o povo brasileiro. Eles subestimaram Bolsonaro, subestimaram o povo. Porque com 30 segundos você não fala nada. É a força das redes sociais. É a força das redes sociais. Só Para que propagar uma coisa que era ali, ó. porque Antigamente era ali. Porque ficava até ali. então só existia televisão. Você acompanhava a televisão, a Rede Globo, que é a maior televisão do país. Então, automaticamente você votava em quem... É isso. Quem eles faziam propaganda. Eles faziam o presidente da República, como eles destruíam se eles quisessem destruir. É aquilo que eu falei no início. Hoje, o que aconteceu com a Rede Globo? Ela não tem mais esse poder. Ela perdeu o monopólio que ela tinha, a força que ela tinha. Perdeu o monopólio que ela tinha. Totalmente. Então o que acontece? E além do mais, ainda perdeu a verba patrocinada pelos governos passados, que tinha ambos conveniência um para com o outro. O novo presidente acabou com a verba, com a farra da dinheirada pública. Então deu um baque muito grande. Então esse presidente, que quebra um sistema de 30 anos, incomoda da mesma forma que muitos dos artistas. Olha para você ver, com a Lei Rouanet, como é que você vai ganhar milhões, vai montar seu show, e ainda por cima o público vai pagar esse show. Teria que ser no mínimo de graça, porque o dinheiro é público, o dinheiro é do povo. Eu posso falar isso porque eu vivi um pouco isso. Eu vi isso acontecer, porque eu jogava os projetos da Lei Rouanet e os meus nunca eram aceitos. Agora, vinha um de um artista famoso, era aceito e ganhava 20, 30, 40 mil, 50 mil, chegava a ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e eu ali, o meu projeto é um projetinho pequeno. Aí o que aconteceu? Diziam pra mim, sabe o que nessa época? Hein? Chegou uma menina lá de São Paulo, que eu liguei pra ela disse assim pra mim, sabe por que o seu não é aprovado? Porque você pede pouco. Eu digo, mas é o que eu vou gastar. Pois é, mas você tem que pedir muito. Mas não é só como isso, você não. incentiva o pequeno? É, mas não só isso não, gente. porque você era pequeno. Então, Perfeito. você não dava para eles como é que vou te dizer, a enorme relevância de mídia, entendeu? Como que uma pessoa pequena pode alcançar um patamar se eles aniquilam, eles não deixam crescer, só deixam crescer quem convém a eles. Esse é o problema. Esse é o problema. Vamos lá, continuando aqui. Eu não sei qual é o assunto que eu vou passar para você, ainda tem alguns assuntos aqui para conversar, mas vamos por pauta. Lockdown. Lockdown. Eu acho que o lockdown seria que ser em caso extremamente necessário. Eu acho que tem que ser, sim, informações sobre a doença. Primeiro passo, antes de lockdown. Informações sobre a doença. Sobre a doença, sobre as prevenções, os cuidados a ser tomados. Um país não pode morrer, ver as pessoas morrerem de Covid e redobrar as mortes com a fome. Sim. Que também mata. O lockdown está matando todo mundo de fome. E você está entendendo? As pessoas estão ficando desesperadas. Porque aí você não tem dinheiro para você. As pessoas ficam deprimidas, se suicidam, porque não tem o que dar alimentação para os seus filhos, porque não tem aonde arrumar dinheiro. Você mesmo falou hoje para mim, antes da gente começar a gravar aqui, que você tem um conhecido que obviamente ganhava em torno de R$ 2.400 por mês. Sim. Isso dá R$600 por semana. Por semana. Entendeu? E de repente, do nada, da noite pro dia, ele perdeu todo o dinheiro. O que ele vai ganhar do governo? Uma ajuda de R$200. No máximo. 250. 250 no máximo. Então, de 2.400, aonde ele tem que pagar aluguel, luz, água, telefone, água, tem que se manter, comida. Ele vai ganhar uma casa muito maior, muito mais ampla. Sabe qual é a casa? A rua. A rua. Perfeito. É esse o grande problema de você criar um lockdown e deixar esse pessoal que precisa, obviamente, trabalhar dia a dia para comer. Mas esse lockdown, Rodrigo, o que acontece? É um ato político para derrubar o governo. Tudo bem, mas vamos lá. Nessa questão do ato político que você fala, aí entra um outro assunto. Que o país não pode parar. Sim, não. Além do país não poder parar,
É um ato político? Tá, é um ato político. Então por que tantas divergências médicas? Clinicamente, o médico ele não pode ir de encontro ao que um outro médico falou. Isso daí é questão de ética profissional. Sim. E o que você mais vê hoje quando se fala em Covid, em tratamento, é justamente divergências. Aí, parece que a política enraizou... Exatamente, porque não precisa ser médico para você ter um entendimento. Se você está se sentindo mal, o que você tem que fazer? Procurar o médico para que ele intervenha no que você está sendo... No seu mal, naquilo que você está passando. Entendeu? Aí o que acontece? Não, fica em casa, espera piorar, para depois recorrer ao médico. Então, depois morre. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Se você está com dor de garganta, você vai procurar um remédio, um anti-inflamatório, um antibiótico, à procura de um médico. Antigamente até era difícil, porque não existia, nos primórdios da Covid, não existia uma forma de tratar e tal. Só que agora, ao que parece, porque muitos médicos falam isso, e são médicos que estão de frente na Covid, dizem que existe um tratamento padrão. É a prevenção. Um tratamento que previne quando você está com a Covid desde os primeiros sintomas. Agora, por que isso não é levado para o Brasil inteiro? Não é uma ordem, já que o Ministério da Saúde deseja que isso seja. Só que tem de novo, vamos voltar ao STF, que para atender os partidos de ideologias que comungam com eles, atua legislando. Porque tira o poder do presidente da República num país de estados federativos. Aí eu pergunto para você que está nos vendo aí e nos ouvindo. Algum ministro do STF fez medicina? Exatamente. Algum deles é infectologista? Entende de infectologia? Então a liberdade tem que ser do médico. Entende de química? Ele não entende nem de judiciário, porque então, cada um interpreta de uma maneira a Constituição. Como é que eles podem... E isso passa. O pior é isso passar. Por quê? Você não tem só o judiciário como força, você tem o legislativo e o executivo. Então, como é que isso no legislativo passa? Cara, o cara não é médico. Você tem que pegar uma junta médica para dizer o que tem que ser feito. Fazer como o próprio Congresso, a Câmara dos Deputados fazem. Tem a favor, as opiniões. O que vai apoiar o a favor e o que vai o contra. Sim. Então tinha que reunir os médicos e falar por que você é a favor, por que você é contra, entendeu? Avaliar, fazer uma equipe, porque não é por político, porque, a não ser que sejam políticos de partidos diferentes, que sejam médicos. Mas não é o que acontece. O que acontece é que politizaram a pandemia com o único intuito de derrubar o governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro foi um governo que contrariou todo o esquema desses 30 anos de governança pós-democracia. Que eu não vou te dizer, uma falsa democracia. Que democracia é essa, ô Rodrigo? Que você não pode sair de casa, se você não pode abrir um comércio, que você é arrancado, jogado no chão, algemado. E um político ladrão não pode ser algemado. Um político ladrão é autorizado pelo STF a dar entrevista preso. Detalhe importante nisso aí é o seguinte, o Randolfo Rodrigues, senador da República, fez uma lei em que você não podia fotografar o rosto de um marginal, de um bandido. Menor. Na praia, foi filmado esses dias 2 crianças com prancha de surf sendo pegas pela polícia na praia. Não sei que praia era, eu vi o vídeo na internet. E ninguém esconde o rosto dos 2 menores. Não são bandidos. Eles estavam praticando surf, que é um esporte.
mas mesmo assim eles foram coibidos, 2 pesos, 2 medidas, pela polícia, como se fossem bandidos, porque eles estavam praticando um esporte. Pior não é isso. Aquela senhora sentada na praça sozinha, jogada no chão pela polícia, algemada, que isso? Isso estava vendendo. Isso é ditadura, isso é ditadura. Isso é ditadura. Você não tem, pra mim é ditadura. Não tem nem o direito de usar a sua palavra, de se manifestar, de expressar o seu descontentamento com aquilo que você não concorda. Aí vem o próximo, que é o último quesito nosso aqui, né? Falando de carnaval, o último quesito nosso aqui, que é, aí sim, falando de carnaval, quem não chora não mama e tal, o choro é livre. O que você pensa sobre isso? Que a nossa querida repórter, jornalista, de anos, uma pessoa íntegra, falou na televisão do povo, o choro é livre. O que você pensa? Obviamente, o choro é livre. Foi muito infeliz a Maju, mas partindo da Globo. Não, eu gosto dela, eu acho ela... Mas ser partindo da Globo, eles não têm, talvez ela nem pense o que ela expressa. Sim. Mas ela precisa de dinheiro, ela precisa de estar na mídia de uma grande televisão. Para chorar minha mãe, chora deles primeiro. Né? Entendeu? Então é porque ela ganha bem, não precisa de... Dentro de casa ela tem a empregada, que a empregada não vai deixar de trabalhar para ela. Você está entendendo? Então, o porteiro, se for em prédio, trabalhando, esses podem trabalhar, porque é para servir a eles. A gente vê artista falando para ficar em casa, mas vai para a praia, se reúne com o povinho dela, com a galera dela. Nós temos agora o governador do Rio de Janeiro, fica em casa, mas faz na casa dele aglomeração para comemorar aniversário. Então, façam o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não faço o que eu faço. Então, que democracia é essa? Aonde está? E nós somos obrigados a ter que ficar calado, engolir. Não, povo brasileiro. Nós vamos falar alto, nós vamos falar com bravura e mostrar que nós somos brasileiros de atitudes, que nós não vamos nos curvar diante dessa tamanha e brutal e cruel ditadura imposta por uns pequenos ditadores querendo se tornar grandes, porque eles não são maiores do que a gente. E além do mais, não podemos ficar de joelhos, não é para a instituição STF, não. Nós não podemos ficar de joelhos para os ministros que se julgam deuses, porque esses juízes, que não são juízes, ao meu modo de ver, um advogado de partido político, outro amigo da mulher de um ex-presidente corrupto, outro advogado de traficante. Eu não estou mentindo, se for mentira, eu estou fazendo uma pergunta. Vocês são ou não? Cadê a transparência? Diga que não são, diga que não fizeram, diga que não trabalharam, que isso tudo é fake. Porque quando as pessoas falam, agora já estão incluindo como lei de segurança nacional, porque você está falando, expondo a sua opinião. Mas quando é favorável ao que vai de encontro à ideologia dele, como o seu Felipe Neto, aí eles reclamam que está sendo abuso, lei de segurança nacional. E por que o outro pode? Eu também acho que não pode. É isso, um pai bola rapidinho aqui com você para a gente terminar, porque já tem 39 minutos e já está terminando o tempo. Vamos lá, um pai bola rapidinho. Felipe Neto. Felipe Neto, uma criatura realmente desqualificada, com escândalos, e não pode ter representatividade nem credibilidade pelo povo. Foi acusado, não sei porque eu estou falando, que foi acusado de pedófilo. Olha quantas qualificações colocadas nesse rapaz. Falaram que entendeu? Ele fazia os ensinamentos que não são apropriados para menores. Um jornalista que se diz jornalista, que não tem um pingo de respeito a um governante. Então, eu não vejo nada que qualifica como
um jornalista. E temos grandes jornalistas, como com fundamento, que fala com fundamento, Constantino, Eustáquio, Coppola, o Alexandre Garcia, tem tantos outros grandes jornalistas que se baseiam nos fatos reais e não nos fatos que convém a eles massificarem para o povo. Continuando, João Dória. João Dória, não tem nem o que falar. Esse daí, sinceramente, é um verdadeiro oportunista, surfou na onda Bolsodória, um traidor. Se ele é um traidor do próprio amigo que ele pegou carona, tu imagina com o povo, que ele vai lá, manda bater, manda prender, junto com a sua cúpula. Quer dizer, que ele impõe a ditadura nos prefeitos, mas o presidente não pode impor a ditadura nos governadores. Se ele chama de ditadura, ditadura é que o Dória, que os governadores estão fazendo. E para terminar, o seu grande amigo, você vai falar dele agora, o seu grande amigo, seu grande ídolo, Gilmar Mendes. Está amarrado em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, porque esse não merece nem ser comentado, porque um homem que diz que não se pode combater um crime com outro crime, na qual ele é o protetor dos criminosos, tem que falar mais o que desse homem? Um homem que julga pessoas do conhecimento, da amizade deles, empresários de empresas de ônibus, na qual ele foi padrinho de casamento da filha de um dos donos. Falar o que, seu Gilmar Mendes? Qual é a moral que o senhor tem para falar de moral de Sérgio Moro? Eu falo e volto a repetir. Eu não tenho nada contra o STF, mas eu acho que deveria ser da seguinte maneira: se você tem algum vínculo um ministro tem algum vínculo de amizade com alguém que será julgado, ele tem que automaticamente nem ser procurado para julgar o caso. Com certeza. Porque você tem ali, só na primeira turma, 11 ministros, fora as outras. Então você pega um outro cara que é ministro e diz assim, ó, o caso está na tua mão. Por quê? Fulano não pode julgar, porque ele tem um vínculo de amizade, pequeno que seja. Será que o juiz bola junto, joga tênis junto? Será que o juiz tem a integridade e a lisura emocional para julgar um filho? Não, mas isso tinha que ser na lei, no regimento inteiro.